Na parábola das 10 virgens você encontra muitas informações, né? Você olha que é um grupo ali que o Senhor pegou, 10, dividiu em 2, aí ele pega um grupo e diz aqui, esses daqui são nécios e esses aqui são prudentes. Os nécios são os loucos, e esse louco, para você entender o que ele está chamando ali de louco, nécio, você vai ter que ir lá no livro de Provérbios para você entender o que é um nécio, o que ele está chamando de louco ali. Então, ele olha e chama um grupo de nécios e outro grupo de prudente. Agora, preste atenção que a prudência está associada com aqueles que levaram azeite e azeite extra, porque as outras levaram azeite também, mas não levaram o azeite extra. E aí, para entender o que é prudência, o que é azeite extra, você vai ter que entender o livro de Provérbios para você entender alguns pontos, não só o livro de Provérbios, mas para você saber o que é prudência, o que é uma pessoa nécia, uma pessoa louca. Você vai ter que olhar para o livro de Provérbios. Então, você vê que ele mostrou essas 10 virgens, dividiu um grupo de 5, falou sobre prudência e imprudência, loucos e nécios, e ele associou isso com azeite e azeite extra. E ele deu a informação de que essas virgens aí dormiram, tardando o noivo. De quem que ele está falando? Da vinda dele mesmo. Diz, tardou o noivo a vir, então todas elas adormeceram, todos dormiram. E à meia-noite, olha só a informação que ele dá, ouve-se um grito, saiu ao seu encontro. Agora vamos olhar para a parábola das 10 virgens. Quando você olha para a parábola das 10 virgens, até esses pontos aqui que eu falei, você vai ver que quando o Senhor ele divide ali esse grupo de 10, esse grupo de 5 virgens, você vai ver que isso daí vai estar apontando lá para as 7 igrejas do Apocalipse. E você olha para as 7 igrejas do Apocalipse, você vai ver que lá você vai encontrar 7 igrejas. E você vai ver que dessas 7 igrejas, 5 igrejas, exatamente 5 igrejas, vão receber advertência e 2 não. Mas não é 5 prudentes? Então aí só tem 2 prudentes. Calma que você vai já entender o que eu estou querendo falar aqui. Você pega aqui a visão de Zacarias. Não esquece que eu estou falando das 10 virgens. Você pegou a visão de Zacarias e viu que lá na menorá tem 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda. E quem são aquelas 2? São os 2 ungidos que estão de pé diante do Senhor. E lá em Apocalipse fala que são os 2 que estão de pé diante do Senhor da terra. Então, o livro de Apocalipse e o livro de Zacarias estão mostrando a mesma visão, estão mostrando quem são aqueles 2 que estão de pé. E quem são aqueles 2 que estão de pé? O que é estar de pé diante do Senhor? A palavra de Deus diz bem assim, que o Senhor ele fala lá para os discípulos, né? Ele vai dizer, vigiai para que estejam de pé diante do Filho do Homem. Irmãos, vocês não estão em trevas para ser pegos de surpresa. Preste atenção no que as informações que tem dentro da parábola das 10 virgens. Então, andar em trevas, lá no livro de Provérbios, nécios, loucos, imprudentes, está lá, prudência, também está no livro de Provérbios associando. Então você vê que a parábola das 10 virgens, ela aponta para as 7 igrejas do Apocalipse. Mas você viu que as 5 outras virgens estavam dormindo. Então, não seriam elas que iriam aparecer ali como aquelas que estavam de pé diante do livro do Apocalipse. Mas dentro da parábola das 10 virgens, você não viu alguém que estava gritando? E aí você olha para aquela parábola das 10 virgens, a gente foi ensinado ali que aquelas 2, aquele grito que a gente está ouvindo, ouve-se um grito, é de um anjo que está gritando, porque as virgens estão dormindo. Então, se toda a igreja dormiu, alguém está gritando. Só que ali na parábola das 10 virgens não está representando a totalidade da igreja. As 10 virgens, sim, mas faltariam 2 virgens ali para poder dar 12. Não são 12 os discípulos que Jesus escolheu?
Então tem 10 virgens, então se pega mais 2, vai dar os 12, que vai dar as 12 tribos que estão lá. Então você viu que tem 2 que estão de pé, e é esses 2 que estão gritando lá na parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, ela está ligada diretamente com o livro do Apocalipse, com as 7 igrejas do Apocalipse. Você vê como isso é bonito? A palavra de Deus ela vai se encaixando direitinho. Quando você olha, ouve-se um grito à meia-noite, sabe o que você vai lembrar? Eu lembro daquela entrada, quando o povo estava querendo derrubar as muralhas de Jericó. Então, eles deram 6 voltas por 6 dias. No 7º dia, eles deram mais 7 voltas. Na 6ª volta que eles deram, o povo gritou. Olha só, o povo grita. Quando o povo está gritando, antes do povo gritar, tem 2 trombetas de prata. Quem toca essas 2 trombetas de prata? Ministério Levítico. Então Deus disse o quê? Sobre as 12 tribos. Que ele queria que todas fossem reinos de sacerdotes. Mas não foram. Mas é da vontade de Deus. Então Pedro fala, vocês são reis e sacerdotes. Isso aí está apontando para as 12 tribos. E ali, quem toca a trombeta é Ministério Levítico. E quem está dizendo, eis o noivo sair ao seu encontro, é essas 2 trombetas. E quem está tocando as 2 trombetas? Quem é que está dizendo, eis o noivo que saiu ao seu encontro? Não é aqueles 2 candeeiros que estão de pé diante do Senhor? É claro que não é um anjo, porque aos anjos não foi dado o privilégio de pregar o evangelho. Eles, por natureza, queriam fazer, porque são mensageiros, mas não foi dado, não foi concedido aos anjos fazer isso, e sim a igreja. Então você vê que todo esse mistério da parábola das 10 virgens, ele vai estar ligado diretamente com as 7 igrejas, vai estar ligado com a queda dos muros de Jericó, a 7ª trombeta, e aí ele diz, fechou-se a porta, e quando fecha a porta, o que acontece? Batem a porta, e ele diz, não vos conheço porque elas também não conhecem ele. Livro de Provérbios, de novo, mostrando para você o que é a parábola das 10 virgens. Então ele está falando ali da vinda dele, mas não está falando de um arrebatamento onde todo mundo é pego de surpresa, porque tem alguém acordado, tem alguém vigiando, e esses que estão vigiando são as 2 testemunhas do Senhor, são as 2 igrejas que estão de pé diante do Senhor, mostrada no livro de Zacarias e mostrada na Menorá, lá nas 7 igrejas do Apocalipse. Então é uma mensagem curta, mas é uma mensagem muito bonita para você olhar, meditar. E se você acha que não bate essas coisas, se as 12 tribos não bate ali com a parábola das 10 virgens, com as 7 igrejas que eu falei, volta o vídeo para você entender o que eu falei aí, sobre 12 tribos, 10 virgens e 2 que estão de pé, que é mostrado lá no livro do Apocalipse, encaixando todo esse quebra-cabeça que o Senhor mostrou aí para a gente meditar. Então, até o próximo vídeo, em nome de Jesus, e